Notícias do dia. Ano 6, número 1938. Dia 11 de março de 2022, sexta-feira. Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo. Dia Mundial da Canalização. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 30 graus, Rio Branco, Acre. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,01 reais. Valor do euro, em baixa, R$ 5,51 reais. Índice Bovespa, em baixa, 0,21%, 113.663 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 5,97% valendo R$ 198.603,16. Notícias nacionais. Chega ao Brasil o avião da FAB com brasileiros refugiados da guerra na Ucrânia. Governo vai recorrer a voos comerciais para repatriar brasileiros. Chanceler disse que não há planos de enviar outro avião para resgate. Pelo número que temos registrado na Embaixada do Brasil em Kiev, ficaria mais econômico nós os retirarmos através de voos comerciais. Governo libera 1,7 milhão de reais para cidades atingidas por desastres naturais. Serão atendidas 14 cidades situadas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Bahia e em Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, o maior investimento, de R$ 361,4 mil, será destinado a Caibaté. Governo regulamenta ressarcimento de recursos do auxílio emergencial. Beneficiário que tiver recebido indevidamente o auxílio poderá ser notificado por meio eletrônico, por telefone celular, pelos canais digitais dos bancos, correios, pessoalmente ou por edital para devolução dos valores. Força Nacional vai ficar por mais 90 dias em Roraima. Os militares participarão de ações de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, a partir de 14 de março a 11 de junho deste ano. Senado aprova projeto que simplifica ICMS dos combustíveis. O projeto de lei propõe que o tributo tenha um preço fixo, em reais, por litro de combustível, em vez de ser cobrado como uma porcentagem sobre o preço final do produto. STF. Fisco não pode acionar Ministério Público antes de fim da análise administrativa. Por 8 votos a 1, a Corte manteve a regra em que os devedores de tributos só podem ser denunciados ao Ministério Público para fins penais após o término de processo administrativo. Polícia Federal faz operação contra fraudes na Caixa Econômica. Polícia prende 4 pessoas em São Paulo. Criminosos obtinham dados e acesso a contas bancárias, fazendo emissão de cartões de crédito para compras, pagamentos e saques. Fiocruz e grupo francês anunciam parceria para novos medicamentos. Inicialmente, a parceria entre as duas instituições prevê pesquisas para desenvolver remédios destinados a tratar doenças cardiovasculares, incluindo angina, isquemia e hipertensão. Anvisa. Uso de máscaras continua obrigatório em aeroportos e aeronaves. A agência reitera que o uso de máscaras faciais é medida para diminuir o risco de transmissão da Covid-19, especialmente em ambiente onde não é possível a manutenção do distanciamento físico. Distrito Federal acaba com obrigatoriedade de máscaras. Liberação da máscara ocorre em meio à queda na taxa de transmissão da Covid-19. Hoje, o Distrito Federal tem 89,22% do público-alvo vacinado com a primeira dose. Governo de Minas Gerais flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos. O estado tem mais de 86% da população totalmente imunizada com as 2 doses, ou dose única, e cerca 45% com a dose de reforço. A flexibilização começa no sábado, dia 12. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.249.903 casos acumulados de Covid-19 e 654.086 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 27.556.598 pacientes se recuperaram da doença e há 1.039.219 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 382.718.983. Código 0303 para identificar telemarketing passa a valer em telefonia móvel. Segundo a Anatel, há um grupo de trabalho na agência em conjunto com companhias de telecomunicação que discute a implementação da novidade. Petrobras reajusta preços da gasolina e diesel para as distribuidoras. Preço médio de venda da gasolina da Petrobras para distribuidoras passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro. Já o preço médio do diesel sobe de R$ 3,61 para R$ 4,51 o litro. Caixa libera saque do FGTS para moradores de cidades da Bahia e do Rio de Janeiro. Os municípios afetados por calamidades são Dário Meira, na Bahia,
Bom Jesus de Itabapoana e Itaperuna, no Rio de Janeiro. Até hoje, trabalhadores de 70 cidades foram atendidos. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Brasil gera 155 mil empregos formais em janeiro. O estoque de empregos formais no país chega a 40.833.533, número que representa variação de 0,38% em relação ao mês anterior. Safra de grãos chegará a 261,6 milhões de toneladas em 2022, diz IBGE. Volume representa um recuo de 3,8% na comparação com a estimativa feita no mês anterior. A colheita deste ano, no entanto, deve avançar 3,3% em relação a 2021, quando chegou a 253,2 milhões de toneladas. Dólar fecha estável com alta de 0,09%. Operações envolvendo a moeda norte-americana refletiram a redução da pressão compradora de dólar que também ocorreu em outros mercados emergentes. São Paulo anuncia ciclovia de 57 km de extensão entre a capital e Itupeva. Ciclovia dos Bandeirantes será a primeira de longa distância em rodovia no Brasil e tem valor total estimado de 219 milhões de reais. Esportes. NBB. Paulistano 94, Fortaleza BC 88. Rio Claro 78, SESI Franca 102. Copa do Brasil. Segunda fase, jogo único. Pouso Alegre FC 1, Coritiba 1. Nos pênaltis o Coritiba vence por 3-2. Copa do Nordeste. Alagoinhas 1, CRB 0. Campeonato Paulista. São Paulo 0, Palmeiras 1. Copa Libertadores. Fase classificatória 3, jogo 1. Universidade de Quito 0, The Strongest 0. Copa do Mundo. CBF define local de treinos e hospedagem da seleção. Seleção usará instalações do Estádio Gran Amado para treinos e do Vest Indoor Hotel e Spa para hospedagem. Mundial será disputado no Catar a partir de 21 de novembro. Brasil mantém 100% de aproveitamento no Sul-Americano Sub-17. A seleção feminina encerrou a participação na primeira fase da competição com 100% de aproveitamento após golear a Venezuela por 6-0, nesta quinta-feira, dia 10, no Estádio Charrúa, em Montevidéu, Uruguai. Com novo gramado, Maracanã reabre no sábado, dia 12, com Flamengo e Bangu. O novo campo do Maracá agora é híbrido, 90% é de grama natural e o restante de fibra sintética. Mesatenistas do país estreiam sexta na fase principal do Grand Smash. Primeiro a jogar em Singapura será Vitor Ishii, às 8h10, contra o sueco Christian Carlsson. Às 8h50 tem estreia do número 3 do mundo, o carioca Hugo Calderano. Notícias internacionais. Putin diz que Rússia sairá mais forte e que sanções afetarão o Ocidente. Reagindo ao Ocidente, o governo russo afirmou que havia proibido exportações de equipamentos de telecomunicação, medicina, automotivos, agrícolas, elétricos e tecnológicos, entre outros itens, até o fim de 2022. Ucrânia afirma que a invasão militar russa causou danos de 502 bilhões de reais. Cálculo de autoridades ucranianas envolve estragos em infraestrutura e em negócios locais do país. Bombardeio dificulta tentativas de retirar civis de cidade ucraniana. Ataque russo impediu entrada de comboio humanitário em Mariupol. Moradores estão sem energia elétrica e água e tentam, há mais de uma semana, proteger-se dos ataques. Forças russas atacam o instituto ucraniano que tem reator experimental. Albergue de 5 andares próximo à instalação nuclear está pegando fogo, dizem autoridades. Instituto de Física e Tecnologia continha fontes de radiação usadas para fins científicos. União Europeia não aceita pedido da Ucrânia para a entrada imediata no bloco. A Rússia anunciou que vai abrir corredores humanitários diários para a saída de civis do país. Refugiados já são 2,3 milhões e não há acordo de cessar-fogo. Confronto chega ao 15º dia com graves consequências para a população ucraniana. Reino Unido anuncia sanções contra bilionários. Rússia suspende exportações para 4 parceiros. O governo russo suspendeu as exportações de trigo e de milho para os outros países da União Econômica da Eurásia. Além da Rússia, o bloco é formado por Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira, dia 10. Bolsas de Nova York fecham em queda, com guerra Rússia-Ucrânia e seus efeitos em foco. Coreia do Norte lançará satélites para monitorar Estados Unidos e aliados. Segundo o líder norte-coreano, o objetivo é fornecer às Forças Armadas do país informações em tempo real sobre ações militares contra elas dos Estados Unidos e forças aliadas. Eventos históricos do dia. Em 1888, a Grande Nevasca de 1888 começa ao longo da costa leste dos Estados Unidos, fechando o comércio e matando mais de 400 pessoas. Em 1942, Segunda Guerra Mundial, o presidente brasileiro Getúlio Vargas decreta o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no país.
Em 1999, um blackout atinge 70% dos territórios brasileiro e paraguaio, terminando na madrugada do dia seguinte. Em 2010, o economista e empresário Sebastião Pinheira toma posse como presidente do Chile, enquanto 3 terremotos, o mais forte de magnitude 6.9 e todos centrados nas proximidades de Pichilemu, capital da província de Cardenal Caro, atingem a região central do país durante a cerimônia. Em 2011, terremoto de magnitude 9.0 atinge o Japão causando um forte tsunami com ondas de mais de 10 metros de altura e matando mais de 3.770 pessoas. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declara a Covid-19 uma pandemia global. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.